Olá, amigo associado da PNM, tudo bem? Aqui é o Flávio Gomes, eu sou contador da PNM e hoje presto serviço de assessoria contábil e financeira para toda a associação. A questão financeira, a questão do endividamento é um dos maiores motivos que levam à desmotivação no ambiente de trabalho e, consequentemente, em alguns casos que são bastante infelizes para nós, até mesmo de mencioná-los, levam até mesmo ao suicídio. E isso é o que nós devemos nos preocupar, não só como associação, mas como seres humanos. Nós não podemos deixar que aspectos financeiros nos tirem as nossas vidas. Por que nós temos que ter reserva? Mas eu não tenho que pensar no amanhã, o amanhã a Deus pertence. Claro que o amanhã a Deus pertence, mas nós viveremos o amanhã. E nós queremos viver o amanhã de uma maneira próspera. Nós queremos viver o amanhã de uma maneira motivada. Quando nos falta planejamento, automaticamente nos falta reserva. Por que nos falta reserva? Se eu não tenho um planejamento, qualquer situação adversa àquela que eu teria como ideal, vai me tirar aquilo que eu tenho. Então, se eu tinha o meu orçamento totalmente comprometido com despesas e com dívidas, se eu não me planejei para frente, a hora que a situação adversa vier e que ela virá, ela vai me tirar todo aquele recurso que eu tenho disponível para aquele mês. Qual que é a consequência disso? Isso é uma situação que é escalonada. Se hoje eu não tenho planejamento, amanhã vai vir a situação adversa, eu vou ter que resolver esse problema. Se eu não ataco essas despesas em tempo, se eu não trabalho com esse planejamento pessoal, orçamento doméstico ou planejamento financeiro, nós vamos ter um problema quando vierem os gastos extras. E eles virão. Certamente eles vêm, não tem jeito. Agora, se eu tenho reservas, a hora que o gasto extra vier, eu posso retirar das minhas reservas e subsidiá-los os gastos. Então, acontece exatamente o contrário quando a gente não tem planejamento. Veja só, quando eu não tenho planejamento, eu não tenho reservas, por conseguinte, as minhas despesas podem vir a aumentar e elas virão, em algum momento elas chegarão. É uma despesa com doença de um filho, uma doença de um parente meu, alguma situação, um acidente que eu tive, né? Tudo isso pode acontecer e a gente não espera por essas situações. A falta de reserva nos leva a fazer o quê? Eu te garanto que neste momento você deve estar pensando em 3 opções: ou solicitar um apoio de algum amigo, ou solicitar um apoio financeiro, um empréstimo de um agiota, que é o mais rápido, ou solicitar o apoio financeiro de um banco, fazendo empréstimo consignado se você tiver margem. A primeira opção, dificilmente você vai encontrar quem te apoia. Na segunda opção, que seria de buscar esses empréstimos em mão de agiota, você vai ficar a vida inteira devendo e não vai conseguir pagar. Na terceira opção, que é de empréstimo consignado, você vai comprometer a sua renda por mais um tempo. Então, se você já vinha sem planejamento e agora faz um novo empréstimo consignado, você vai reduzir o seu poder de pagamento, o seu poder de compra e, consequentemente, você vai ter mais dificuldade para frente. Outra coisa que é muito comum acontecer são os famosos empréstimos, e aí nós colocamos como quarta opção, e que realmente acontece, são os famosos empréstimos via cartão de crédito. Esses são letais. Esses são letais à saúde financeira, porque é um empréstimo que você não acaba de pagar, ele é ad eterno. Essa situação de débito extra, ela me leva ao endividamento. Nós precisamos viver eliminando essa possibilidade de endividamento. Nós precisamos comprometer o mínimo possível o nosso rendimento. E isso nós só vamos ter a partir de um momento que exige o planejamento, mas não somente o planejamento, mas exige disciplina e gestão do meu próprio recurso. Isso acontece, quando isso acontece, essa questão dos empréstimos, de eu reduzir o meu poder de compra, o meu poder de pagamento, a minha margem de empréstimo só vai diminuindo e a intenção é exatamente aumentar essa margem, porque eu quero viver livre de banco. O banco não dá nada para ninguém, o banco só ganha. Infelizmente, essa é a realidade. Quando acontece isso, nós começamos a caminhar pela desmotivação do trabalho. É como se eu trabalhasse 30 dias no mês e na hora que eu for receber, eu recebesse só 10, porque 20 dias do mês foi comprometido em dívida. Não há ser humano que aguente isso. Então, nós precisamos repensar atitudes para que isso não venha acontecer com a gente, e se estiver acontecendo com a gente, nós precisamos repensar em prioridades
para poder sair desse problema. Necessidade e compulsoriedade. Sempre que eu estiver diante de um novo gasto, eu tenho que sempre mensurar. Eu tenho que fazer essa ponderação. Eu preciso ou eu estou comprando porque outra pessoa comprou, porque eu acho que eu preciso? Quando a gente para pensar entre essa relação de necessidade e compulsoriedade, nós vemos que muitas das nossas despesas, muitos dos nossos gastos, são exatamente gastos infundados, que não nos levarão a lugar algum. E não são investimentos, diferentemente de outros gastos que a gente faz e que acabam potencializando a nossa receita. Então nós precisamos entender essa relação para daí para frente estabelecer prioridades e, consequentemente, trabalhar com esse planejamento financeiro. Quando a gente fala de finanças, finanças é pulmão, finanças é o que nos faz respirar. É ela que move o mundo e por que não nos move também? Então nós precisamos entender as finanças como algo que nós precisamos de fato ser educados. E nós vamos ser educados nesse sentido. É um compromisso da PNM com o associado de levar esse tipo de entendimento e de conscientização para todos os seus associados.